Está no ar o Despertar Espírita, o seu momento de paz e de reflexão. Um olhar atento sobre temas da atualidade que interferem em nossa vida e uma análise dos desafios que afetam nossas emoções à luz do Espiritismo. A família é parte da vida de todos nós. Mesmo aqueles que não conviveram com sua família consanguínea têm laços de afeto por companheiros que passam a ser amados como irmãos. Segundo Joana de Ângeles, pela mediunidade de Divaldo Franco, o grupo familiar é conquista nobre do processo antropológico, sociológico no qual o ser humano cresce. É comum ouvirmos no dia a dia que a família está desestruturada, que a família está acabando. Será essa a realidade? Como manter a união e a tranquilidade no ambiente familiar? O que a doutrina espírita tem a nos dizer sobre isso? Para conversar conosco sobre este tema, está aqui a doutora Ana Rosa. Ela é médica neuropediatra e coordenadora do Espaço de Educação Familiar do CERJ, Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro, e expositora espírita. Doutora Ana Rosa, bem-vinda ao nosso espaço, à nossa entrevista. Obrigada. Ana, o que vem a ser a família na atualidade? As definições de família, elas vêm se modificando com o passar do tempo. Durante muito tempo, as pessoas só encaravam como família aquelas pessoas com quem elas tinham laços consanguíneos, uma questão de origem genética. Com o passar do tempo, os afetos que foram surgindo, que foram se distribuindo, a gente foi absorvendo o conceito de família ampliada, que são aquelas pessoas com quem nós nos ligamos por laços de afinidade. Mas hoje em dia a gente tem inclusive modelos diferentes, né? A família não é só aquela família tradicional, nuclear, pai, mãe e filhos. A gente tem as famílias chefiadas por mulheres, famílias chefiadas por homens, famílias homoparentais, onde os responsáveis pela família são do mesmo sexo. Então a gente precisa hoje lançar um olhar mais amplo sobre essa palavra família. E tem muita gente dizendo, a família está acabando, a família está se desestruturando, acabou tudo, vai ser diferente, vão ser apenas grupos. É isso mesmo? Essa pergunta é maravilhosa, porque a gente ouve na mídia, parece que é uma propaganda negativa a favor do pessimismo. Então, na pergunta 774 do Livro dos Espíritos, está escrito claramente que a família é lei de Deus, faz parte da lei de Deus. Então, eu gosto muito de comparar com a gravidade. A gravidade existe, você conheça, você não conheça, no meio da floresta, no alto de um arranha-céu, erudito ou não, você está sob a ação dela. A família é a mesma coisa. Se a família é lei de Deus, ela não vai acabar. Ela está só se modificando, se reestruturando. Agora, se essa reestruturação vai ocorrer de forma mais fácil, mais rápida, depende da nossa ação. Nós também somos responsáveis por caminhos tortuosos que às vezes tomamos na nossa evolução. Então, a Joana de Ângeles nos alerta que a estrutura familiar, ela precisa nos dias de hoje ser apoiada, ser cuidada, para que a família possa exercer a função que Deus imaginou para ela, para nós nascermos em família. Por isso é tão importante refletirmos em conjunto, falarmos sobre este assunto, né? Pensarmos, olharmos a nossa própria família, as nossas convivências, qual é o tempo que nós dedicamos a refletir sobre isso ou estamos só vivendo? Temos que refletir profundamente sobre essas questões. Vem cá, e o alto índice de divórcios que nós vemos na atualidade, isso não nos alarma, não? Quando a gente vai estudar conforme como foi que a família se construiu ao longo do tempo, a gente vê que casamento, como lugar de amor, como lugar de afeto, como uma opção das próprias pessoas, do casal, uma escolha, né, da esposa, do marido, pessoal, isso tem em torno de 150 anos. É muito pouco, né? Para a história da humanidade. Aí eu vou perguntar, quantas vezes nós reencarnamos em 150 anos? Uma, duas no máximo. Pois é. Então, as experiências que nós vivemos hoje ainda são experiências iniciais desse ponto de vista, de escolher alguém por afeto, não como era no passado, para manter a propriedade, para manter o nome, para dote, consórcios. Na verdade, o casamento era um negócio. As famílias se reuniam para interesses materiais. E hoje as pessoas não querem mais isso. As pessoas querem encontrar alguém com quem elas possam compartilhar interesses, compartilhar afeto. Então, nós vivemos hoje ainda essa transição entre casamentos por interesse, materiais, que ainda existem, as pessoas se casam por questão de aparência física, por um impulso momentâneo,
e por questões relacionadas à afinidade dos espíritos. Daí esses divórcios, recasamentos, até que nós, espíritos, encaremos o casamento com que ele realmente é uma grande oportunidade de encontro para evoluir lado a lado. Um ajudando o outro, refletindo compartilhando, juntos, no amparo, cuidando. Quando chegam os filhos, criando os filhos junto, num processo de doação mesmo, de trabalho em conjunto. Muito bom. Qual a função da família na atualidade? A família, já que ela faz parte da lei de Deus, quando a gente vai refletir, por que será que Deus escolheu a família para que o espírito reencarnasse? Ele podia ter escolhido de qualquer forma, mas ele escolheu que a gente se reencarnasse num grupo, em grupo. Então, na verdade, o Livro dos Espíritos também fala muito isso para a gente, que a família foi o local que Deus escolheu para que os homens aprendessem a se amar como irmãos. Então, a função da família é que nós possamos aprender a amar desinteressadamente, nos doarmos para aquele grupo, que ainda é um grupo pequeno, para depois podermos ampliar isso para a humanidade. Então, é o primeiro passo para o amor universal, é o amor familiar. Na atualidade, a gente vê as pessoas questionando muito isso. A família está desestruturada, então qual é a função? A família está perdendo a sua função? Não, na verdade, nós temos que focar e voltar a perceber qual é a minha função naquele grupo. Por que eu nasci próximo a esse parente? Às vezes é um parente que eu tenho muita afinidade, às vezes é um parente difícil. O que Deus esperava quando me colocou nesse ambiente com essas pessoas? Para que a gente possa aproveitar aquela oportunidade reencarnatória para evoluir, para crescer, para amar e não para disseminar mais mágoas, problemas que vão ficar para outra encarnação. A gente não pode deixar mais nada para a próxima, tem que resolver tudo o máximo que puder agora. Eu achei essa sua sugestão maravilhosa, de nós começarmos a perguntar a nós mesmos, num movimento reflexivo, qual a nossa função junto àquelas pessoas que foram colocadas por Deus tão próximas a nós. Os espíritos, eles dizem para a gente que nós nascemos no local ideal para a nossa evolução. Nós estamos no melhor lugar onde nós poderíamos estar. Não é a família ideal, nem a família perfeita que nós imaginamos. Essa nós vamos construir, mas são as condições ideais para a nossa evolução. Joana de Anjos, inclusive, diz que nós não temos a família que merecemos, nós temos a família que nós necessitamos. Então, quando nós olhamos os nossos afetos, os nossos parentes, nós temos que perceber que aqueles que são queridos, com quem nós gostamos, temos prazer de compartilhar, somos carinhosos, somos amados e cuidados, são amizades do passado, que nós já cultivamos. Mas aqueles que são difíceis, que são desafetos, que são inimizades, às vezes, dentro do próprio lar, são aqueles afetos que precisam ser recuperados no momento. Então, o ambiente familiar, a família é um grande laboratório para que nós possamos juntos rever as nossas emoções, rever os nossos caminhos, reconstruir laços, aprender a perdoar, aprender a doar, se abnegar um pouco. São palavras que as pessoas hoje, nos modismos, na mídia a gente não vê a questão você tem que renunciar, você tem que perdoar. As pessoas estão muito individualistas. E a função da família é exatamente nos tirar do individualismo, desse egoísmo. O mundo não gira ao nosso redor para compartilhar o caminho com o próximo. Abrir mão de alguma coisa em prol de um filho, de um irmão, de um pai, de uma mãe difícil. Ou estimular mais ainda aquele companheiro que é um companheiro querido que está ali ao nosso lado. Nós tivemos merecimento de ter ao nosso lado. Então você está me dizendo que cada companheiro, cada pessoa que convive conosco, na realidade é uma carta viva de ativação de um processo muito nosso educativo. Exatamente. E nós somos colocados exatamente junto àquela pessoa que nos traz um aporte, uma ativação, uma dinamização da nossa necessidade dentro daquele ângulo que nós estamos precisando. Exatamente. Às vezes é o ângulo da paciência, da tolerância, não é? Exatamente. Às vezes é alguém que vem para nos estimular, nós precisávamos de alguém que nos desse suporte para caminhar mais rápido. Então vem aquele que sempre nos põe para cima, sempre está nos estimulando. Então não são só questões negativas, tem as questões muito positivas que vêm, mas a gente tem que saber olhar e o que nós recebemos é o que nós precisamos dinamizar, como você falou, trabalhar, fazer crescer, fazer melhorar. É interessante que eu tenho uma companheira que ela diz assim, uma amiga, olha só, os meus filhos adolescentes, agora eles estão com as perguntas deles, me colocando que no fundo eu tenho a questão do orgulho e não via. Eu tenho a questão da vaidade e não via. Então, às vezes, o adolescente incomoda pela questão de ficar perguntando e dispondo a nós coisas que nós não queríamos ver
não tínhamos capacidade de ver, mas ele acaba expondo, e isso é muito bom, porque nós estamos aqui para evoluir, né? Para aproveitar essa encarnação. E exatamente isso, às vezes os filhos que reencarnam, esses espíritos dessa geração nova, vêm com outro objetivo, vêm com outra questão intelectual, questão moral. Às vezes vêm intelectualmente muito desenvolvidos, que é o que a gente tem visto nessa geração, as crianças com uma facilidade enorme com aparelhos eletrônicos, com questões de mídia, que para as pessoas, né, mais antigas, para nós que não tivemos isso na nossa infância, às vezes é difícil você se adaptar, as crianças não rapidamente pegam. E algumas já vêm daquela aristocracia intelecto-moral que Kardec falava, para poder renovar essa paisagem do planeta. Então a gente tem que aprender até isso, respeitar a opinião dos filhos, olhar, é um exercício de humildade para os pais. Não se cristalizar naquela ótica, porque eles trazem às vezes uma fala que nos mostra, nos demonstra uma outra visão sobre determinados assuntos. E muitas vezes nós estamos tão cristalizados naquela forma de ser que não valorizamos e não introjetamos, não agrupamos ao nosso modo de viver. Não crescemos. Pois é, não crescemos. Como ser, na atualidade, uma boa mãe e um bom pai, Ana Laura? Olha, essa é uma questão de todos nós. Então, os espíritos, né? A Joana de Ângeles fala muito sobre isso. Ela fala do papel da mulher e do papel do homem, como isso veio mudando ao longo do tempo. Então, antigamente, a mulher era aquela dedicada ao interior do lar, as tarefas de cuidar da família, dos filhos, da alimentação, né? E o homem era aquele dedicado às tarefas fora do lar. Então, a mulher viria para o interior e o homem para o exterior. Com o passar do tempo, esses papéis foram mudando e hoje em dia as pessoas estão até confusas, porque a mulher ganhou espaço do lado de fora, o homem perdeu esse espaço, mas ele também muitas vezes não foi chamado para assumir funções no interior da vida familiar e aquele espaço fica vazio. Então, o que a Joana de Ângeles Emmanuel fala muito sobre isso é que não se perca o que se ganhou em termos de evolução. O homem e a mulher, eles foram criados iguais perante as leis de Deus. A mulher tem capacidade de exercer papéis que antes eram só masculinos, como o homem tem capacidade de exercer papéis que eram antes considerados femininos. Os espíritos que reencarnam hoje, como homem, como mulher, podem viver coisas que os avós, os bisavós não poderiam viver, mas que os dois lembrem que o objetivo do casal é caminhar junto para a educação, para a proteção, para o cuidado dos filhos. Então, essa palavra, né, cuidar, não se perder com a questão, hoje em dia, são tantas atividades que a vida moderna exige, às vezes os dois pais precisam trabalhar em tempo integral fora, o pai e a mãe, e aí a questão da quantidade, da qualidade do tempo que se tem com os filhos fica prejudicada, os filhos são relegados, se delega a função de educação dos filhos para terceiros, às vezes para escolas, instituições, às vezes para pessoas que vão ficar ali no dia a dia com a criança e que não têm as características dos pais, as características que foram escolhidas para o ambiente de reencarnatório. Quando o espírito reencarna, ele escolheu aquele pai e aquela mãe, porque eram as pessoas que tinham condições de dar a ele o que ele necessitava para evoluir. Quando ele reencarna, os pais, por questões da sociedade, questões materiais, ficam ausentes e aquele espírito é delegado a uma terceira pessoa que talvez não tenha essas características. Então, o espírito reencarnante sofre com isso, os pais perdem, porque perderam a oportunidade de participar daquela missão. Os espíritos dizem que ser pai e ser mãe é uma missão, é uma das mais importantes que existe sobre a Terra. Às vezes, vamos buscar missões fora do lar, e aquela missão que está ali dentro é a mais importante. Então, não se descuidar. Exercer as funções, aproveitar as oportunidades de trabalho, as oportunidades de crescimento que hoje a gente tem na atualidade, mas tendo em mente que o cuidado dentro do lar, fazer, realizar dentro do lar é sempre a prioridade em termos evolutivos, em termos reencarnatórios. O Clube de Arte é um projeto de amor que ampara obras sociais espalhadas por todo o Brasil. Uma das instituições amparadas é a Casa de Ana Maria em Engenheiro Pedreira, no Rio de Janeiro. A Casa de Ana Maria acolhe famílias, crianças e idosos em risco social. Assista o vídeo institucional no site despertarespírita.com, no canal Obras Sociais. Participe dessa obra de amor associando seu clube de arte. Você vai receber brindes mensais na forma de CDs, de DVDs, livros, mais a assinatura gratuita da revista Cultura Espírita. E ainda descontos especiais em mais de 100 produtos lançados pelo Clube de Arte. Olha, na promoção de hoje, você se associa agora
e vai receber o CD O Mundo dos Espíritos, de Geraldo Guimarães. Você vai receber também a revista Cultura Espírita e os 2 brindes inteiramente grátis. É só ligar para 0 Operadora 21 3017 9800 ou inscreva-se pelo site clubedearte.org.br. O Clube de Arte é a arte a serviço do bem.